Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Bom, gente, vamos voltar ao nosso conteúdo de fração, né? Demos uma pausa para as provas e agora vamos voltar com o nosso conteúdo. Hoje a gente vai falar sobre fração como representação do quociente. O que é isso? A fração como resultado de uma divisão. Então, isso aí, fração como representação do quociente, é nada mais, nada menos como fração como resultado de uma divisão. O resultado da divisão vai ser a fração. Então, vamos prestar atenção no que o livro está trazendo para a gente. Tia Olinda dividiu igualmente 2 barras de chocolate entre seus 3 sobrinhos. Que fração corresponde à parte da barra de chocolate que cada sobrinho recebeu? Primeiro, ela dividiu cada barra de chocolate em 3 pedaços iguais. Então, ó, vamos olhar aqui, ó. Ela tinha 2 barras de chocolate, certo? Ela dividiu cada barra em 3 partes iguais. Cada pedaço corresponde a quanto de cada barra? Cada pedaço corresponde a 1/3 de cada barra. Então, cada pedacinho corresponde a 1/3. Por quê? Porque cada barra está dividida em 3 partes. Então, esse vai ser o nosso denominador. E uma parte desses 3 é 1, né? Então, o numerador 1/3, ok? Depois, como havia 6 pedaços e 3 sobrinhos, cada um recebeu quantos pedaços? Se a gente pegar 6 e dividir por 3, qual vai ser o meu resultado? A gente lembra da tabuada de 3. 3, quem vezes 3 é igual a 6? 3 vezes 2. 3 vezes 2 é igual a 6. Logo, 6 dividido por 3 é igual a 2. Então, cada sobrinho recebeu 2 pedaços. Cada sobrinho recebeu 2/3 de cada barra. Por quê? De cada barra não, de barra de chocolate. Cada sobrinho recebeu 2 partes de 3. Mas, tia, mas nós temos 6. Mas cada barra tem 3 pedaços. Então, a gente sempre vai colocar a nossa fração, 2/3. Porque em quantas partes o inteiro está dividido. Ok? E aí, cada um recebeu 2 pedacinhos, ó. 2 para um sobrinho, 2 para um sobrinho, 2 para um sobrinho. Então, ó, 2, 4, 6. Beleza, temos 6 pedaços. Só que cada barra está dividida em 3 partes. Por isso que a gente coloca 2/3, ok? Então, aí no livro tem a mesma coisa. Se vocês observarem, olha só. 2/3 de uma barra, 2/3 de uma barra e 2/3 de uma barra. É o que vocês estão vendo aí na tela, assim como no livro de vocês. Então, a fração 2/3 é o quociente de 2 dividido por 3. Por que 2 dividido por 3? Porque nós tínhamos 2 barras, ó, 2 barras divididas para 3 sobrinhos. Então, 2/3 é o resultado, é o quociente da divisão 2 dividido por 3. Então, ó, os 2 pedaços de barra de chocolate que cada sobrinho recebeu corresponde a 2/3 de uma barra, tá? Então, cada sobrinho recebeu 2 partes de 3. Ah, tia, não, 2 partes de 6. Não, 2 partes de 3, porque eram 2 barras com 3 pedaços. Então, o nosso denominador sempre vai ser 3, ok? Então, ó, cada sobrinho recebeu 2/3 de barra de chocolate. 2/3 é o resultado, o quociente da divisão das barras de chocolate, certo? Então, ó, divisão das barras de chocolate. Quantas barras nós tínhamos? 2 barras, ok? Então, 2 dividido para 3 crianças. Aí, aqui embaixo, vocês vão fazer as atividades relacionadas a esse conteúdo. Aí, aqui na número 1, eu vou explicar a número 1 e aí depois vocês façam as outras e a gente faz... quem vier para a escola, a gente tira as dúvidas presencialmente e na aula online eu tiro a dúvida de quem ficou, ok? Então, ó, aqui na número 1, Lúcia vai dividir uma maçã igualmente entre 2 pessoas. Escreva uma fração que representa a parte da maçã que cada pessoa receberá. Então, a Lúcia, ela pegou uma maçã, vou desenhar aqui uma maçã para vocês verem. Ó, ela pegou uma maçã, minha maçã tá linda, super simétrica, só que não, né? Vou tentar arrumar isso aqui um pouquinho. Melhorou, aí eu vou fazer aqui um cabinho. Uma maçã.
A Lúcia, ela quer dividir essa maçã para 2 pessoas. Então, ela vai pegar essa maçã e vai partir ao meio. Quantas partes a maçã foi dividida? 2 partes. Então, o denominador vai ser 2. Quantas partes cada pessoa vai receber da maçã? 1 parte. Então, o resultado é 1/2. Ok? Então, o quociente da divisão de 1 por 2 é igual a 1/2. O resultado da divisão de 1 por 2 é 1/2, que é a metade da maçã. Ok? Gente, aí vocês vão fazer as outras questões. Aí, conforme eu falei, surgindo dúvida, guarda a dúvida, ou me manda por ClassApp, ou pelo Teams, vocês têm acesso a mim, ok? Então, aí agora, a gente vai para a próxima página. A gente agora está na página 48. Na página 48, a gente vai falar um pouquinho sobre frações equivalentes. O que são frações equivalentes, gente? São frações que, apesar de diferentes, elas valem a mesma coisa. Como assim? Vamos observar aqui no livro que está trazendo aqui para a gente. Hélio, Lúcia e Sandra desenharam figuras iguais. Observe como cada um as dividiu em partes iguais e pintou uma ou mais partes de azul. Aí está a Lúcia, Hélio e Sandra. O desenho do Hélio. O Hélio pegou o inteiro e dividiu em 2 partes e desenhou uma dessas partes. Então, ó, Hélio dividiu sua figura em 2 partes iguais e pintou uma parte. Hélio pintou 1/2 da figura. Aí, o desenho da Lúcia. Aqui no livro tá errado, tá? Desenho do Hélio, mas é na realidade o desenho da Lúcia, tá, gente? Lúcia dividiu sua figura em 4 partes iguais e pintou 2 partes. A Lúcia pintou quanto da figura? Qual é o denominador desse desenho? 4, porque a figura está dividida em 4 partes. E qual vai ser o numerador? 2, porque ela pintou 2 partes de 4. Então, vamos lá. 2 quartos. 2 quartos da fração. 2 quartos da figura foi o que Lúcia pintou, certo? E aqui, o desenho da Sandra. Sandra dividiu sua figura em 8 partes iguais e pintou 4 partes. Então, a Sandra pegou a sua figura e dividiu em 8 partes e pintou 4. Quantas partes a Sandra dividiu? Vai ser o nosso denominador, 8. E quantas partes ela pintou? 4. Então, a nossa fração vai ser 4/8. Por quê? Porque ela pintou 4 partes de 8. Certo? Então, vamos verificar. Correto. Certinho. 1/2 da figura, 2 quartos da figura, 4/8 da figura representam a mesma parte da figura, ou seja, a metade dela. As frações que representam uma mesma parte de um todo são chamadas de frações equivalentes. Se vocês perceberem, essas frações, elas estão sempre relacionadas ao dobro, ao triplo, ou dividindo por 2, dividindo por 3, a metade, a terça parte. Por quê? Porque elas são equivalentes. Apesar das frações serem diferentes, elas representam a mesma quantidade. Se a gente for desenhar, vamos desenhar aqui. Deixa eu apagar aqui antes, para a gente poder desenhar como é que vai ficar isso aí. Quando a gente desenha, fica mais fácil de entender. Vamos lá. Cada um desenhou um círculo, certo? Cada um desenhou um círculo. Esse daqui é do Hélio. Tá dando para ver? Não, né? Tá bem fraquinho. Deixa eu usar outra caneta. Espera aí, só um minutinho. Foi. Esse daqui é do Hélio. Esse daqui é da Lúcia. E esse daqui é da Sandra. Vamos imaginar também que todos os círculos estão bem bonitinhos, tá? Vamos usar a imaginação agora. O Hélio, ele pegou e dividiu na metade. E aí ele pintou essa metade, certo? A Lúcia, ela dividiu em 4 partes. E ela pintou quantas partes disso? 2 partes.
Opa, tá bem parecido, né? E a Sandra dividiu em 8 partes. Então, vamos lá. E pintou 4 partes. Aqui nós temos 1/2, aqui nós temos 2/4 e aqui nós temos 4/8. Mas se vocês observarem os desenhos, eles indicam a mesma quantidade sempre. A mesma parte do inteiro foi pintada. Então, essas 3 frações, elas são iguais. Então, 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Se vocês observarem, 2 é o dobro de 1. Então, se eu pegar 1 vezes 2, vai dar 2. Se eu pegar 2 vezes 2, vai dar 4. O 4 é o dobro de 2. Se eu fizer vezes 2, vai dar 4. Vezes 2, vai dar 8. Na realidade, essas frações, elas indicam a mesma quantidade, só que com números diferentes. As frações equivalentes são assim. Por exemplo, se eu tenho 1/3, aqui dá para aparecer? Não, deixa eu apagar aqui. Só um minutinho que eu estou apagando. Ó. Se eu tenho 1/3 e eu quero montar uma fração equivalente a 1/3, é só eu pegar, multiplicar o numerador e o denominador pelo mesmo número. Vou multiplicar aqui por 4. Tá? 1 vezes 4, 4. 3 vezes 4, 12. A fração 1/3 é equivalente a 4/12. Por quê? Porque apesar dos números serem diferentes, elas indicam a mesma quantidade. Se eu fizer uma barra dividida por 3 e uma barra dividida por 12, peraí. Calma, gente. Muita calma nessa hora. Deixa eu dar uma espremida aqui. Aqui também. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13. Opa! Peraí que eu vou. Ó, se eu pintar 1/3, aqui eu vou pintar 1/3. E aqui eu vou pintar 4/12. Olha onde cada uma parou. Não indica a mesma quantidade? Indica a mesma quantidade. Vamos continuar lendo o livro para ver o que ele está trazendo mais para a gente. Aí aqui a gente já leu, né? As frações que representam uma mesma parte de um todo são chamadas de frações equivalentes. Então podemos dizer que 1/2, 2/4 e 4/8 são frações equivalentes. Indicamos desta forma: 1/2 é igual a 2/4, ou 2/4 é igual a 4/8, ou 1/2 é igual a 4/8. Ou 1/2 é igual a 2/4, que é igual a 4/8. Todas elas, na realidade, são iguais, representam a mesma quantidade. Aí aqui, ó, veja como o Lucas obteve outras frações equivalentes. Multipliquei por 5 o numerador e o denominador de uma fração e escrevi outra fração. Então, ele fez exatamente o que a gente tinha feito aqui. Multiplicou 1 por 5, deu 5. 2 por 5, deu 10. Então, ele obteve 2/5. Ele tinha 1/2, então ele obteve 5/10. Aí, dividir por quanto ele dividiu? Quanto está ali que ele dividiu a segunda fração? Dividiu por 3. Dividi por 3 o numerador e o denominador de uma fração. E escrevi outra fração. 3 dividido por 3, 1. 6 dividido por 3, 2. Então, 3/6 é igual a 1/2. 1/2 e 5/10 são frações equivalentes, ou seja, que valem a mesma coisa, a mesma quantidade.
3/6 e 1/2 são frações equivalentes, ou seja, elas também valem a mesma coisa. É só vocês observarem o desenho que está acima. Se tiver dúvida, faz um desenhozinho, mas lembra que o desenho sempre tem que estar do mesmo tamanho e com as mesmas formas. Ao multiplicar ou dividir um numerador e o denominador de uma fração por um mesmo número diferente de zero, obtemos uma fração equivalente. Então, a gente pode formar frações equivalentes e a gente também pode descobrir essas frações equivalentes. Como? Quando a gente está olhando, vamos supor que tivesse um exercício, observe e descubra se as frações abaixo são equivalentes, certo? Aí vamos supor que está lá como exemplo 3/6 e 3/6 e 9/18. Tia, como é que eu descubro se essas frações são equivalentes? Vocês vão observar que número eu divido aqui para poder ter 3. 9 dividido por quanto é igual a 3? 9 dividido por 3. Eu vou ter 3. 18 dividido por quanto é igual a 6? 18 dividido por 3. Então, aqui eu vou ter 6. Logo, 3/6 e 9/18 são frações equivalentes, porque elas valem a mesma coisa, apesar de terem números diferentes. Então, para descobrir frações equivalentes, ou a gente vai ter que multiplicar o numerador e o denominador por números iguais para descobrir se aquela fração é equivalente, ou a gente vai ter que dividir esse numerador e denominador, certo? Aí aqui tem um audiovisual que eu vou mostrar para vocês, e aí depois a gente vai fazer as atividades na aula presencial ou na aula online, dependendo de quem vier ou quem participar da aula online, certo? Então, vamos lá. Deixa eu aumentar aqui o som. Oi, Alfredo. Oi, Caio. Quer chocolate? Obrigado, mas eu também trouxe um igualzinho ao seu. Vou dividir o meu chocolate em 4 partes iguais e comer 3 partes. E eu vou dividir o meu em 8 partes iguais e comer 6. Do meu chocolate sobrou 1/4 e do seu 2/8. Quem comeu mais chocolate? Eu, é claro. Acho que não. Vamos comparar o que sobrou? Viu só? As partes que sobraram têm o mesmo tamanho. É verdade, Alfredo. 1/4 do chocolate e 2/8 do chocolate representam a mesma quantidade. Por isso é que dizemos que 1/4 e 2/8 são frações equivalentes. E para indicar isso, colocamos o sinal de igual entre elas. Se compararmos a fração do chocolate que eu comi e a fração do que você comeu, veremos que elas também são equivalentes. Ou seja, 3/4 são equivalentes a 6/8. Ah, então vamos voltar logo para a aula. Agora eu sei como terminar minha tarefa de frações. Então, gente, aí vocês puderam ver. Deixa eu fechar aqui. Essa atividade a gente vai fazer depois na aula, tá? E aí vocês puderam ver a equivalência, que as frações, apesar de terem números diferentes, elas indicam, algumas frações indicam a mesma quantidade. Não são todas, são algumas frações que são equivalentes, certo? Aí aqui na número 2, tá aqui, ó. Escreva uma fração que representa a parte colorida de cada figura. Nessa que parece uma estrela, um floco de neve, não sei, a gente vai ter que observar quantas partes essa daqui está dividida. Ó, 1, 2, 3, 4, 5 partes. Então, o nosso denominador vai ser 5. E quantas partes estão pintadas? 3 partes estão pintadas. Então, o nosso numerador vai ser 3. Então, essa fração, 3/5. Ok? Só que ao lado dela tem a mesma imagem dividida em mais partes.
ela está dividida em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes, certo? Ela está dividida em 10 partes. E aí o nosso denominador vai ser 10. E quantas partes estão pintadas? Estão pintadas 6 partes. O nosso numerador vai ser 6. Então, 6 décimos. A fração 3 quintos e 6 décimos, elas são equivalentes. Equivalentes por quê? Porque elas representam a mesma quantidade do inteiro, certo? Se a gente observar os desenhos, a gente vai notar isso. Aqui, na letra B, fica um pouquinho mais difícil de se observar porque ela está dividida de forma diferente. Mas essa daqui, que fração vai ser que a gente vai poder representar essa imagem? 1/2, porque ela está dividida em 2 partes, o denominador 2. E uma parte está pintada, numerador 1, 1/2. E aqui, nessa outra aqui, nós temos 8 partes, então o denominador 8. Quantas partes dessas 8 estão pintadas? 4. 4 não é a metade de 8? E 1 não é a metade de 2? Então, essas duas frações, elas também são equivalentes. Aí aqui, ó, observando essas figuras, que frações equivalentes você identifica? Aí vocês vão colocar as respostas. Na número 3, pinte a parte da figura que corresponde a cada fração e responda. Aí vocês vão pintar a parte que está pedindo em cada fração. 3 quartos, 9 dozeavos, 17 vinteavos. Aqui vocês vão pintar a quantidade solicitada, lembrando que vocês vão pintar a quantidade que está no numerador, o númerozinho de cima, que é para pintar, porque o denominador representa em quantas partes o inteiro está dividido, certo? Aí aqui, quais dessas frações são equivalentes? Aí vocês vão ter que perceber quais frações dessas 3 são as equivalentes, ou seja, que valem a mesma coisa, ok? Aí aqui vocês vão ter outras atividades para fazer com o encarte do livro, certo? O encarte do livro e outras atividades para vocês treinarem frações equivalentes. Aí nós vamos para as páginas 52 e 53, onde a gente vai falar de comparação de frações. Como é que a gente pode comparar frações que não têm os mesmos números, que não são iguais no numerador e no denominador? Vamos aprender isso agora. Ó, vamos lá. Opa! Saiu aqui, deixa eu voltar. Comparação de frações. Em uma aula de educação física, os alunos realizaram um treino de corrida. Nesse treino, Elias chegou até o meio da pista. Graziele correu 3 quartos dessa pista e Cleiton alcançou 4 quintos da pista. Observe o esquema e faça o que se pede. Vocês vão pintar a quantidade que cada um correu. Então, ó, o Elias, ele fez... o Elias, ele andou até a metade. Então, vocês só vão pintar uma parte. Essa parte aqui. A Graziele correu 3 quartos. Então, vocês vão pintar 1, 2, 3. 3 partes. E o Cleiton alcançou 4 quintos. Então, vocês vão pintar 1, 2, 3, 4, 5. Não, perdão, 4. Porque ele alcançou 4 quintos só. Está dividido em 5 e aí ele andou 4 casas somente. Quem percorreu a maior distância? Pintando isso daí, a gente consegue observar. Quem percorreu? Ó, o Cleiton, ele percorreu até essa casinha aqui. Essa casinha está vindo depois que todo mundo. Então, quem percorreu a maior distância foi o Cleiton, certo? E quem percorreu a menor distância? Foi o Elias, que percorreu só até a metade do caminho. Então, Elias. Certa resposta. Ao comparar 2 ou mais frações com o mesmo denominador, a maior fração será aquela com maior numerador. Se compararmos as frações 1 quarto e 3 quartos, veremos que 1 quarto é menor que 3 quartos. Então, quando a gente compara frações com o mesmo denominador, deixa eu apagar aqui, para a gente poder visualizar. Por isso que a gente precisa aprender antes as frações equivalentes. Ó, quando eu tenho uma fração com o mesmo denominador,
5 onzeavos e 7 onzeavos. Aí eu vou comparar o numerador, porque aqui elas são iguais. Então eu vou ter que comparar o numerador. Quem é maior, 5 ou 7? O 7. Logo, 5 onzeavos é menor que 7 onzeavos, certo? Quando os denominadores forem iguais, é só comparar o numerador. Aí, vamos lá, veremos que 1/4 e 3/4 é menor que 3/4. Por quê? 1 é menor que 3. Ou 3/4 é maior que 1/4. Por quê? Porque 3 é maior que 1. Ao comparar duas ou mais frações com denominadores diferentes, precisamos igualar os denominadores utilizando frações equivalentes e depois comparar os numeradores. Para comparar as frações 2/5 e 1/3, formamos frações equivalentes e que tenham o mesmo denominador. Então, a gente vai comparar 2/5 com 1/3. A gente vai ter que transformar o denominador para ficar igual. Que número eu multiplico para ter o resultado aqui igual? Quem na tabuada de 5 dá o mesmo resultado que alguém da tabuada de 3? Nós temos duas opções, né? Nós temos a opção de 5 vezes 3, que é igual a 15, certo? Ou 5 vezes 6, que é igual a 30. E aí, igualando a de 3, 3 vezes 5, que é igual a 15, ou 3 vezes 10, que é igual a 30. Mas nós vamos utilizar essas duas aqui. Então, eu vou multiplicar vezes 3, e aqui vezes 5. Vou ter denominador 15 e denominador 15. Aqui eu vou multiplicar vezes 3 e aqui vezes 5. 2 vezes 3, 6. 1 vezes 5, 5. Logo, agora que os denominadores estão iguais, eu posso comparar através do numerador somente. Então, vamos lá. 6 é maior ou menor que 5? 6 é maior. Logo, 2/5 é maior que 1/3, porque 6 quinzeavos é maior que 5 quinzeavos. Aí aqui, para comparar as frações 2/5 e 1/3, formamos frações equivalentes que tenham o mesmo denominador. Aí aqui o livro fez a mesma coisa que eu. Multiplicou 2 por 3 e 5 por 3. Deu 6 quinzeavos. E multiplicou 1 por 5 e 3 por 5. Deu 5 quinzeavos. Logo, 6 quinzeavos é maior que 5 quinzeavos. Portanto, 2/5 é maior que 1/3. Certo? Aí, para vocês compararem sempre essas frações, ou vocês vão comparar só através do numerador, ou vocês vão ter que trazer frações equivalentes para igualar o denominador e poder comparar o numerador para ver qual fração é a maior. Tá bom? Crianças, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem tirar essa dúvida comigo através do ClassApp, do Teams. A gente tem meios de comunicação, tá? A gente vai ter a nossa aula online e também teremos a nossa aula presencial, onde eu vou explicar mais um pouquinho sobre isso tudo. Tá bom? Então, um beijo, uma boa semana a todos e até a próxima.